Bom, pessoal, agora, né, eu vou passar uma aula, pequena aula aqui, né, sobre estatística, onde a gente vai calcular todos aqueles coeficientes que a gente, né, aquelas métricas que a gente abordou na sala de aula, né, certo? Para um conjunto de dados, né? Então temos aqui, vamos analisar as métricas de centralidade e de dispersão, né? Certo? O que seria isso, né? Vamos abordar aqui então. Temos aqui um conjunto de dados que seriam idades, por exemplo, de alunos em um curso, né? A idade de alunos. Normalmente são alunos aí terminando já o segundo grau, né? Então temos aqui um conjunto de idades, né? Temos aqui oito alunos, 1, 2, 3, 4, 8 alunos. E o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é contar a ocorrência dessas idades, né? Então temos uma tabela aqui com as idades presentes e o número de vezes que elas se repetem, né? Então a gente vê que, por exemplo, o 17 aparece só uma vez, o 18 aparece duas, o 19 aparece duas também, o 20 aparece uma vez, aliás, o 20 aparece duas, duas, e o 21 aparece uma vez ali, perfeito? Então temos essas ocorrências. A gente pode pegar essas categorias das idades que aparecem, colocar aqui, né? Vou botar aqui, ó, 17, 18, 19, 20, 21 e fazer um gráfico do número de ocorrências, né? Certo? Então você prefere, pode botar aqui, ó, por exemplo, uma vez e duas vezes, certo? Então a gente tem aqui, ó, 17 aparece só uma vez, tá? Então aqui é o número de ocorrências, tá? E aqui as categorias de idade. Então temos aqui a frequência, né? Por idade, né? Vamos fazer o gráfico. O 17 aparece uma vez, então ele está aqui. O 18 aparece duas, o 18, o 19 e o 20, né? Aparecem duas vezes. Então estão aqui, ó. 1, 2, 3. Perfeito? O 21 aparece só uma também, então está aqui. Então a gente percebe, pessoal, que sim, a distribuição dos dados, ela não é uniforme, né? Ela não é todos têm o mesmo número de ocorrências, não é, né? Ela é mais ou menos desse jeito, assim, ó, certo? A gente percebe que a distribuição é daquele jeito. Então, por exemplo, se eu fosse receber um aluno novo para essa turma, qual a idade que vocês estimam que eles teriam, né? É um aluno que vem do mesmo grupo, das mesmas características, né? Qual a idade que ele deveria ter? Alguém imagina, por exemplo, mas sabe aqueles alunos que chegam atrasados, matrícula atrasada, às vezes entra depois que já começou o curso, né? Entendeu? Mais ou menos aquilo, né? Então, às vezes você tem uma turma de jovens, né? Em torno de 18, 20 anos, entendeu? E chega um aluno novo. Alguém espera que esse aluno vai ter 60 anos? Ou 12 anos, por exemplo? Né? Não, né? Vocês esperam o quê? Que ele tenha as mesmas características do grupo, em média, né? Vai ter essa faixa aí de 18 a 20, né? Pode ter, às vezes, um privilegiado, chega com 17 anos, né? Que meio que nunca repetiu, entrou cedo, né? Ou então, às vezes, algum que é mais atrasado, às vezes para, porque precisa trabalhar, não sei o quê. Então, às vezes, chega com 22, 23, entendeu? Para terminar o curso. Mas, em média, as pessoas esperam essa faixa de idade que a gente vê aqui no meio, aqui, ó. Estaria em torno de 20 anos, 19, né? Em torno de 19 anos, entre 18 a 20, mais ou menos, né? Então, isso aí, essa estimativa a gente faz em cima de quê? Dessa distribuição das idades, em cima de um critério chamado centralidade, né? Que seria isso aqui, ó, o meio dessa distribuição. Entendeu? Isso seria a centralidade, né? Então esse é um critério que nos interessa, por quê? Porque ele é uma ótima estimativa, né? De ocorrência nova, de uma ocorrência nova, chegar um aluno novo, por exemplo, seria a centralidade. Entendeu? Então a centralidade é muito boa para a estimativa. Certo? Ela é muito boa para a estimativa, a centralidade. Então ela é muito, por isso que me interessa muito estudar essa tendência central. Ok? Agora, só a centralidade é suficiente para exprimir a qualidade dos nossos dados, né? Para fazer nossas suposições, né? Só a centralidade? Não, né? Essa distribuição também é importante, né? Essa distribuição também é importante, ok?
E essa distribuição, que seria essa dispersão aqui dos valores, né? É um critério que a gente chama de dispersão. Certo? E a dispersão, ela tem muita importância na hora de a gente avaliar o erro da nossa estimativa. Por exemplo, se eu fizer uma estimativa aqui, olha, o próximo aluno que entrar na sala, ele vai ter uma faixa, provavelmente ele deve ter uns 19 anos, eu acredito. Por exemplo, pelo número de ocorrências que a gente tem tido aqui, né? É muito mais provável ele estar aqui entre 18 a 20, ou seja, na faixa dos 19 anos. Mas qual é o erro que a gente comete ao ter essa estimativa, né? Então, esse erro vai ser muito obtido em função de uma análise da dispersão, certo? Da dispersão. Então, a dispersão tem muito a ver com o erro da estimativa. Certo, gente? Então, por isso nós vamos analisar essas duas características, né, ao analisar os dados que nós temos, né, para fazer previsões, que é a centralidade e a dispersão, né? No caso da centralidade, a gente tem, as métricas são quais, né? No caso da centralidade, a gente tem a média, tem a moda e tem a mediana. Certo? Centralidade é média, moda e mediana. Dispersão. A gente tem variância e desvio padrão. Perfeito? Ok? Então é isso, né? Agora nós vamos então ver um exemplo, né, onde a gente mede, de fato, a gente faz os cálculos, né, de qual seria a média, moda, mediana, né, as medidas de centralidade que nos permitem fazer uma estimativa, né, e também fazer o cálculo da variância ou desvio padrão, né, que seria uma referência muito importante para o erro da nossa estimativa, certo? Ok? Então a gente vai fazer isso já no vídeo a seguir. A gente vai fazer os cálculos com outro exemplo mais simples, né? Que esse aqui tem mais números, acaba sendo um pouco mais complicado. Então vamos fazer um outro exemplo no próximo vídeo, tá?